mãos para cá. Deus, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do meu irmão Celinho. Ele estará ministrando a tua palavra na última quarta-feira do mês, falando sobre viver uma vida cheia do teu Espírito. E eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor venha ser com ele, para que ele venha ser a boca do Senhor para a vida da igreja do Senhor. Meu Pai, eu peço para que o Senhor venha abrir os corações, para que a tua palavra possa ter liberdade para falar ao mais íntimo de cada coração. É assim que eu quero orar, abençoar a vida da igreja do Senhor, e eu quero declarar a liberdade do teu Espírito. Fale aos nossos corações em o nome de Jesus. Assim eu oro, eu abençoo a tua igreja e a vida do nosso irmão Celinho em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus. Primeiramente, eu agradecer a Deus pela oportunidade, né? E agradecer a vida do pastor Sérgio pela oportunidade que deu para ministrando a palavra nessa noite. Que essa semana nós decorrer desse mês, nós aprendemos sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus. É algo importante para nossas vidas, mas felizmente pouco divulgado, pouco falado por muitas igrejas por aí. Muitas igrejas estão vivendo como um dia após o outro. Estão achando que a Bíblia é brincadeira, vendo a vida regaladamente, como se Jesus Cristo não estivesse voltando para buscar Ele. Mas, graças a Deus, nós estamos aprendendo sobre ver uma vida com o Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos ser cada dia mais fortes, uma igreja vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É um dos versos mais conhecidos pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, no quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa noite. Pai, é no nome do teu Filho amado que nós entramos em tua presença mais uma vez, Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, que ministrar a tua palavra nessa noite, Pai. Pois a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, ela que nos fortalece, Pai, ela que nos dá graça, ela que nos dá discernimento, Senhor, meu Deus. Fica à vontade nessa noite, Espírito Santo de Deus, para falar com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus, que nós estamos aprendendo, para que nós vivamos uma vida nesse presente século, tempo, aonde que o pecado, aonde que a imoralidade tem se levantado cada dia mais sobre esta nação, sobre este mundo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que fazer essa diferença. Que o Espírito Santo de Deus venha cada dia, venha morar em nossos corações. Mas o Espírito Santo de Deus não pode morar num coração aonde que habita também o pecado. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele desde o decorrer da história da Bíblia, ele desde o Antigo Testamento, ele vem fazendo grandes coisas, grande participação na vida do povo de Deus. Desde de Gênesis capítulo 2, que fala do princípio, capítulo 1, que fala sobre no princípio Deus criou os céus e a terra, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus estava em concordância com o Pai
e com o Filho a respeito da criação. O Espírito Santo de Deus fez um papel importante na vida do Antigo Testamento também. Na vida de profetas, na vida de reis, na vida de homens de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma dádiva, o Espírito Santo é uma dádiva de Deus para os crentes em Jesus Cristo. Ele é a presença divina que capacita, que sustenta, que corrige, que intercede pelos cristãos. Olha a importância do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Olha a importância do Espírito Santo de Deus, nós temos que valorizar todos os dias a presença dEle. Nos momentos que a gente está fraco, nos momentos, como o pastor falou, é uma luta travada, a carne querendo que você não leia a Bíblia, mas o Espírito Santo quer que você leia a Bíblia. Muitas das vezes a gente chega cansado em casa, do serviço, a carne quer que a gente fique em casa, quer que a gente fique em casa, repousando tranquilo, mas o Espírito Santo de Deus, vamos para a igreja, vamos adorar ao Senhor. E alguns, eu anotei aqui, a importância do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Em Números 27, 19, estava com Josué, que sucederia a Moisés como líder. O Espírito Santo de Deus também estava com Josué, da liderança, como o povo de Israel. Quando Moisés, quando ele passar a liderança para Josué, depois da morte de Moisés, o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. O Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de profeta Samuel, que veio ungir Davi como rei. Porque quando o profeta Samuel viu, quando Deus falou com ele que era ir para na casa de Jessé, que na casa de Jessé sairia um rei. O profeta Samuel via simplesmente a fisionomia externa, mas Deus falou que ele vê o coração. O Espírito Santo de Deus estava sobre a vida do profeta Samuel. Em Juízes 6:34, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. O Espírito Santo também nos reveste também em nossas batalhas espirituais que nós estamos vivendo. Muitas batalhas nas nossas vidas, a gente pensa que a gente não está só, mas não. O Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas também. Há muitas batalhas que se levantam contra nossas vidas. Contra o inferno que se levanta contra nossas vidas. O Espírito Santo de Deus nos fortalece. É Ele que nos dá graça todos os dias. É Ele que nos sustenta todos os dias das nossas vidas. E acredite, nós não estamos sós. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. Amém? Salmo 51, 11. O salmista, no segundo parte do versículo, diz assim: que não lances de fora a tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Salmista Davi percebendo como é importante o Espírito Santo de Deus na vida dele. Como é importante o Espírito Santo na vida do salmista Davi, que não lance fora a tua presença e não retire dele o Espírito na vida. Então, grandes profetas, que Deus falava com eles, vai em tal cidade e profetiza, e falava através do Espírito Santo de Deus. Falava sobre reis, falava para profetizar, porque o Espírito Santo de Deus já estava na vida dos profetas. Era um trabalho que Deus estava fazendo para que chegasse à igreja em nossos dias atuais. Até o profeta Isaías 61, não me engano, está aqui, ungiu para pregar aos cativos. O Espírito ungiu para o profeta Isaías para pregar aos cativos. O Espírito do Senhor também nos ungiu para pregar aos cativos, para pregar a palavra do Senhor. É tudo pelo Espírito de Deus, não é nada pela carne. Amém? E graças a Deus que hoje, aí muitos profetas, muitos homens de Deus no Antigo Testamento foram cheios do Espírito Santo de Deus, fizeram grandes obras através do Espírito Santo de Deus. A própria Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que ela foi falada, como o pastor falou, o que os cientistas estão falando agora, a Bíblia já fala há muitos anos atrás. Se não tivesse intervenção divina, isso que não é meramente escrito por um monte de homens, mas pelo Espírito Santo de Deus na vida deles, amém? E foram muitos anos até que chegou a descida do Espírito Santo de Deus,
na vida da igreja, o início da igreja, pela promessa que o Senhor fez a respeito, profecia do Joel, capítulo 2, 28 ao 32, né? Que fala sobre a descida do Espírito Santo de Deus. E cumpriu no dia de Pentecoste, quando a igreja estava toda reunida, num lugar aonde devia um vento impetuoso, aonde todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos um povo abençoado, nós somos um povo bem-aventurado, porque o Senhor Jesus disse: eu irei para o Pai, mas não deixo órfão, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo de Deus. É Ele que conforta, é Ele que consola, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que no momento difícil das nossas vidas, é Ele que no momento difícil das nossas vidas, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá graça todos os dias, é Ele que nos dá força para nos levantar. Se não fosse Ele, nós não seríamos nada. Mas, como eu falei, mas o Espírito Santo de Deus não pode habitar numa casa suja. Uns tempos atrás, meus meninos vão lembrar disso aí, a minha esposa estava trabalhando, e eu cheguei, aí eu, como de costume, eu peguei e estava limpando a casa, arrumando, deixei tudo limpinho, e o Espírito Santo de Deus falou comigo. O Espírito Santo de Deus falou comigo. Aí eu chamei os meninos, aí eu falei com os meninos assim: olha, como é que a casa está limpa, né? E tá. Imagina só se tivesse uma sujeira aqui, um resto de comida jogada ali, cheio de mosquitos. Vocês gostariam de ficar? Aí eles: não. Pois é. E muitas das vezes a gente quer que o Espírito Santo de Deus habite no coração todo sujo. Será que falei com eles, será que nós somos o mais importante do que Deus? Será que nós somos mais importantes do que o Espírito Santo de Deus? Vivendo, querendo que Jesus, que Ele habite nos nossos corações, mas todo sujo, todo contaminado de pecado, todo tipo de pecado. Ultimamente as minhas orações estão sendo o seguinte: cara, Deus me afastar das coisas deste mundo, e que eu tenha um espírito quebrantado, um coração quebrantado, claro que eu quero viver cada dia mais aprendendo do Senhor, e só na mão do Espírito Santo de Deus. Não adianta. Hoje o mundo está pregando facilidade no Evangelho. Hoje o mundo está pregando o Evangelho fácil. Hoje o mundo está pregando o Evangelho onde que tudo pode fazer, que Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça também. Deus é amor, mas é justiça também. Aonde fala, não, eu estou fazendo pelo, igual uma mulher falando que está fazendo, tudo que está fazendo é pelo Espírito Santo de Deus, mas não é. Não é pelo Espírito Santo de Deus, é na obra da carne. Porque há uma batalha entre o Espírito e a carne. É uma batalha grande entre o Espírito e a carne. Porque a obra da carne é fácil, que é prazeroso, né? É prazeroso, igual eu falei, ficar em casa, não estar cansado, não querer vir na igreja, não ler a Bíblia, não medita na palavra do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá graça todos os dias, para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, para que nós venhamos, cada dia, nos aprofundarmos mais na palavra do Senhor. E se a gente aprofundar mais no Espírito Santo, a gente vai conhecendo Ele mais e mais. A gente tem que ter uma vida e um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não pode simplesmente ser um visitante nos nossos corações. Exemplo, se eu for na casa de uma pessoa, se eu sou visitante, se esse copo está me incomodando, eu não posso mexer, porque eu sou um visitante. Mas se eu estou na minha casa, eu posso fazer o que eu quero que está me incomodando. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está habitando como se fosse um visitante. Ele não pode mudar o coração da pessoa, não pode mudar a vida da pessoa em nada. Em nada. A pessoa não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida deles. Como que a igreja de hoje em dia, que era uma igreja forte, que era uma igreja vitoriosa, se não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida deles?
onde deixa a obra da carne trabalhar ainda mais do que o Espírito Santo. Infelizmente, nós estamos vivendo uns tempos que a igreja é uma igreja bem fraca, mas graças a Deus, aqui nós somos bem nutridos pela palavra do Senhor. Aqui nós somos bem nutridos pela palavra do Senhor, bem fortalecidos pela palavra do Senhor, aonde, pela graça do Senhor, a palavra do Senhor está sendo pregada, aonde o Espírito Santo de Deus está agindo na vida da igreja. E nós temos visto uma igreja fortalecida, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, mover do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus foi plantado na igreja. A igreja foi plantada, começou, aonde começou a obra do Senhor, aonde que os apóstolos saíam para pregar a palavra do Senhor com ousadia, aonde eles fizeram milagres, através da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do Espírito Santo de Deus, na vida da igreja. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem milagre. Não deixe o Espírito Santo de Deus fora da vida da igreja, fora dos nossos corações. Amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Gálatas, vamos lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não se cumpreis com a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que queres. Mas vós sois guiados pelo Espírito, e não estão debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifestas, são as quais, que é a prostituição, a impureza, a lascívia e tal. Mas lá em 22, mas o fruto do Espírito é a caridade, bondade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha aí que bênção que é o fruto do Espírito na nossa vida. Por incrível que pareça, minha esposa está de prova. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar. No início do nosso casamento, achando que é só o pastor Sérgio que no início do casamento deu trabalho, eu também dei. No início do nosso casamento, minha esposa passou muita raiva comigo, porque eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Em casa, no trabalho. E quando a gente vai aprofundando na palavra do Senhor, a gente vai conhecendo e a gente vai percebendo, rapaz, está errado. Aí eu comecei a ler sobre o fruto do Espírito. Falei, eu tenho que pedir a Deus mansidão, domínio próprio. E quanto mais orava, mais parecia algumas situações complicadas. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa, o rapaz me fez raiva comigo. Aí tinha uns ferrinhos lá e eu dei umas 2 varetadas na perna dele. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, mas você está orando para dar uma coisa dessa aí? Eu falei, misericórdia. Aí ele passou perto de mim e falou, me desculpa aí, pelo amor de Deus. Mas pela graça de Deus, hoje minha esposa falou assim, nossa, você pediu mansidão, deu até demais. Deu até demais. Aí os meninos da firma falam comigo assim agora, mineiro, para você morrer vai demorar uns 6 meses ainda. Por quê? A mudança, irmão, a mudança nunca é fácil. A mudança começa de dentro para fora. Para mim, foi difícil. Não é fácil a mudança. É a mesma coisa você pegar suas mudanças, colocar num carro e levar para uma casa. Nossa, é ruim, é difícil, é complicado. Mas é assim mesmo, a mudança começa de dentro para fora. Se quer ver Deus agir nas nossas vidas, tem que ter mudança. Tem que ter renúncia todos os dias. Mas se eu tivesse aquela vida ainda conturbada ainda, rapaz, meu casamento já teria acabado há muito tempo. Aí eu falei assim, não, vamos mudar isso aí. Porque não é assim que um crente fica tão nervosinho à toa, não.
Às vezes fico mas graças a Deus, estou bem mais tranquilo de como era antigamente. Eu não podia falar nada, eu já estava subindo as paredes, já bravo com ela já. Mas graças a Deus, mudança, irmãos. Tem que mudar mesmo. Tem que ter mudança, para que não deixar o Espírito Santo de Deus fora. Não deixar o Espírito Santo de Deus fora dos nossos corações. Igual eu falei, o Espírito Santo de Deus tem que ser morador, não visitante. Tem que ser morador nos nossos corações, não visitante. Porque visitante não pode fazer nada, não pode mudar nada. Mas morador pode. O morador pode mudar a vida, pode mudar. O Espírito Santo de Deus quer mudar a igreja. O Espírito Santo de Deus quer mudar a igreja, como eu tenho orado. Deus, muda a minha vida todos os dias. Retira de mim, tem que ser retirado. E acrescenta, tem que ser acrescentado daquilo que o Senhor quer na minha vida. Na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo, mas o Senhor vai nos dando vitória todos os dias e graça para a nossa caminhada. Amém? Glória a Deus. Então, a obra da carne é tudo aquilo que não presta. É tudo aquilo que o mundo mais se gloria. É tudo aquilo que o mundo quer fazer. Mas a fruto do Espírito, são poucos que querem isso para a vida deles. São poucos que querem aquilo que o Espírito Santo de Deus tem melhor para a vida da igreja. Aquilo que poucos que querem para a vida da igreja. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sabe, a gente, não sei se já aconteceu com os irmãos, mas quando você vai tomar alguma atitude, o Espírito Santo de Deus já falou no coração de vocês, não é para fazer aquilo? Já? Amém. Irmãos, e acontece. Quando você vai falar alguma coisa, o Espírito Santo fala, calado. E ai da gente abrir a boca, fala algo que não procede um crente falar. Uma ação que o crente não pode tomar. Uma decisão que o crente não pode. Como eu falei, até uma decisão na vida da gente, tem que ter o Espírito Santo de Deus na direção. Como eu falei, Josué, para ser uma liderança, o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Gideão, o homem de batalha, o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Davi, um rei para governar, o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Profeta Samuel, um profeta que levava a palavra do Senhor ao povo, o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Não é só por causa de revelações que o Espírito Santo de Deus está. Nós temos visto aí muitas revelações falsas, falando que é de Deus. Mas, irmãos, sinceramente, igual eu falo, as maiores vitórias e conquistas é pela palavra do Senhor. Você lendo, o Espírito Santo de Deus vai falando ao coração, e você sabe aonde que você tem que consertar. Aonde que você tem que consertar? Aonde que eu tenho que consertar? Porque a palavra do Senhor Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, morada. Olha que lindo, morada de Deus. Nós somos pobres, nós somos pecadores, mas Deus escolheu para nosso coração ser morada dele. E como é que Deus vai morar nos nossos corações? Que também pode se morar também, ou habitar o pecado também, não tem como. É um, é outro. Tudo tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Decisões na vida da gente, a nossa vida espiritual, como que a gente vai se portar diante da sociedade, diante do nosso trabalho, da nossa vida. Tudo tem que ser direção pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está na nossa vida, a vida da igreja. Ele veio em direção, o Senhor Jesus Cristo falou, né? Eu vou para o Pai, mas não me deixe sozinho, eu enviei o Consolador. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado,
que convence as pessoas que Jesus Cristo morreu por nossas vidas, pelos pecados, e aquele que não pode perdoar. A justiça convence as pessoas que só a retidão em Deus pode ser justificada. O juízo convence as pessoas as consequências dos seus pecados, a consequência dos seus pecados. O Espírito Santo de Deus convence sobre a consequência do nosso pecado que a gente fazer. Ele convence. Se você fizer isso, vai ter juízo. E a Bíblia fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós, como eu, temos dado ouvido ao Espírito Santo de Deus falar? Nós temos pedido ao Espírito Santo de Deus que sopre em nossas vidas, para que arranque tudo aquilo que não presta dos corações. Talvez nós estamos vivendo situações que muitos estão vendo como um vale de ossos secos, precisando que o Espírito Santo de Deus assopre, para que se levante de novo um grande exército do Senhor Jesus Cristo nessa terra, no Brasil. Está precisando de um avivamento do Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, a incredulidade tem batido nos corações. A incredulidade está batendo. Não é Deus que não está agindo, é Deus que está agindo, Deus está operando. Mas a incredulidade nos corações de muitos. A igreja, hoje, estou falando igreja geral, infelizmente, está incredulidade tão grande que o Espírito Santo de Deus está fora. E muitos estão achando que ele está dentro. Nem sempre o mover tão grande é o Espírito Santo de Deus. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele, quando a palavra é pregada, a palavra vai no fundo do coração e traz mudança. Não deixa por lá de fora. Não deixa o Espírito Santo de Deus fora. Chame ele para a vida, sua vida. Chame ele. Chame ele. Vai acabar, hoje é o último dia. Mas aí, nós vamos continuar clamando o Espírito Santo de Deus para que ele possa morar nos nossos corações? Ou é só por esses momentos só e pronto, acabou? Igual o Claudinei estava pregando, que seja até no dia de Jesus Cristo voltar. Até no dia de Jesus Cristo voltar. Porque para isso a finalidade, para que fortaleça a igreja do Senhor Jesus Cristo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo não caia, que muitos não caiam. Mas é isso, nós teremos que clamar a misericórdia do Senhor, para que sejamos todos os dias fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Romanos 8. Romanos 8. A partir do versículo 1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há do que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei, do pecado e da morte. Antes de nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo, nós vivíamos uma vida toda de pecado. Tudo aquilo que não presta habitava em nossos corações. Mas depois que nós levantamos a mão e aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus pairou sobre nossas vidas. Aonde nós, toda obra da carne, a gente deixou de fazer, para que o Espírito Santo de Deus habitasse em nossas vidas. Porque nenhuma condenação há, porque estão em Cristo. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, amém? Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse versículo é muito forte e é muito gostoso, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida. É morte, morte física, morte espiritual e morte eterna. Nem se muitos levantam a mão, aceitam o Senhor Jesus Cristo, começa a caminhada com o Senhor, vê o mover do Espírito Santo de Deus, mas dá liberdade ao inimigo. Dá liberdade ao inimigo.
deixa o Espírito Santo de lado e dá liberdade para ele agir. Muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo as suas vidas, conhecedora da palavra do Senhor, viveu na igreja, mas hoje se encontra distante. Morte espiritual, muitos morrendo espiritual, muitos morrendo fisicamente, conhecendo a palavra do Senhor, mas se distanciou dos caminhos do Senhor, não deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida deles. Infelizmente, muitos estão partindo sem a salvação, conhecedor da palavra do Senhor. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos posicionar. Nós temos família, nós temos filhos, e nós temos que falar: viva no Espírito Santo de Deus. Seja o templo, morada do Espírito Santo de Deus. Não viva na carne, mas viva segundo o Espírito Santo. Porque a obra da carne é morte, mas o Espírito é vida. O Espírito é paz, o Espírito é alegria, é mansidão, é domínio próprio. É domínio próprio. Naquele momento difícil, se alguém fizer raiva, é muito complicado, mas vamos dar uma respirada e falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu não quero voltar ao velho homem, nem à velha mulher, não. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque eu não estou andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Gálatas 5, então. Só para nós concluirmos, irmão. Nós concluirmos. Eu escrevi algo aqui. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida das pessoas, na vida da igreja. Primeiro, desperta na fé. Muitos estão com a fé morta, mas o Espírito Santo de Deus vem despertando a fé na vida da igreja. Que ele desperta a fé em nossos corações, na vida da igreja. Segundo, capacita a pessoa a viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus, leitura da palavra do Senhor, amar ao Senhor de todo o coração, afastar do mal, afastar das coisas do mundo. É uma vida que agrada a Deus. Terceiro, que habita no coração das pessoas que creem em Jesus Cristo. Muitos falam de Jesus Cristo, mas crê fielmente nele. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. É aquele que está sentado do lado de Deus Pai, Todo-Poderoso. Aquele que nos abençoa. Porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós também, como gemidos inexprimíveis, né? Naquele momento de luta, já passei situação que, na minha vida, uma luta, adversidade, que eu ia, simplesmente ajoelhava e só chorava. E eu creio que o Espírito Santo de Deus estava intercedendo por mim. Gemidos inexprimíveis, nem palavra saía, tanta luta. Mas o Senhor me deu vitória. O Senhor não nos deixou morrer, porque o Espírito Santo de Deus está sobre minha vida, intercedendo. Traz a Deus, traz Jesus Cristo para as pessoas que possam realizar os seus propósitos aqui na terra. O Espírito Santo de Deus, a vida das pessoas, para ter o propósito de Deus aqui na terra. Porque a igreja foi descido para o Pentecoste, a igreja foi fundada, foi firmada lá, a igreja cresceu, os apóstolos pregando a palavra do Senhor, o evangelho chegou até nós. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus na vida da igreja, cada dia, fazendo os propósitos de Deus aqui na terra, amém? O propósito de Deus aqui na terra, e que seja o propósito de Deus também, aqui nessa igreja também, em crescimento, em obras, amém, irmãos? Deus. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, como eu falei, vai terminar o último dia, mas que não seja só hoje, mas que seja todos os dias nós clamamos o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha fazer morada, para que Ele habite mesmo, e esteja uma limpeza do nosso coração, arrancar tudo que não presta, todo lixo,
todo lixo, todo pecado, toda raizinha de pecado, que seja totalmente limpo, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo, em casa suja. Mesmo que nós não gostemos de habitar num lugar sujo, e nós queremos que o Espírito Santo de Deus habite também. Não. Amém, irmãos? Que essa igreja seja uma igreja forte e fortalecida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa noite. Vou pedir o Natan, o Daniel para cantar o hino aqui nessa noite aqui. Que nessa noite chama o Espírito Santo de Deus. Não sei se vocês tiveram experiência, mas que nessa noite esteja uma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Não sei como você chegou aqui nessa noite, fraco espiritual, fraco na fé, mas que nessa noite seja fortalecido, para que saia e que nunca mais deixe o Espírito Santo de Deus fora dos nossos corações. Amém?